querido irmão, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante. E se você tem uma Bíblia, compartilhe com quem está ao seu lado da palavra de Deus neste momento. Amém? Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante. Está muito quente, pede o Dedé para diminuir essa temperatura. Pede ele para vir no cantinho discretamente. Se você já encontrou, meu irmão, Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante, dê um glória a Deus. Glória a Deus. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar. Eu convido você a repetir comigo o versículo de número 3. Depois os outros que eu vou indicar. Leamos todos juntos o 3. Vamos lá? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora o versículo de número 6. Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus. O versículo 7, irmãos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O versículo 8, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Glória a Jesus. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Esse texto aqui já é uma declaração clara do que Jesus Cristo espera de nós. Muitas pessoas, muitas vezes ficam confusas quando decidem seguir a Jesus, quando decidem se aproximar de Deus, sobre o que Jesus espera que eu faça. E muitas vezes se enveredam por costumes religiosos, muitas vezes se enveredam e tomam decisões e mudam completamente seu traje, suas roupas, que muitas vezes é até bom que se mude, mas muitas vezes as pessoas colocam isso como prioridade. Muitas vezes acham que agradar a Deus significa mudar coisas externas na sua vida. Na época de Jesus, as pessoas também achavam isso.
As pessoas procuravam a quem seguir, procuravam o mestre, procuravam o rabi, que era o nome dado a mestre, e queriam saber de Jesus o que deveriam fazer a partir de então. Neste texto que lemos, Jesus já tinha escolhido 4 dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Agora ele estava se preparando para escolher os outros 8. E agora Jesus vai ao monte, senta-se e ele começa então a pregar o que ao longo da história se intitulou como Sermão da Montanha, e nesse local aqui, nesse texto, no capítulo 5, como as bem-aventuranças. E através destas ministrações que ele dava para os seus discípulos mais chegados, e também a toda aquela multidão que o ouvia no declínio da montanha, eles então começam a ouvir de Jesus o que Jesus esperava deles. E quando a gente lê esse texto, nós nos deparamos justamente com o que temos vivido. Muitas pessoas confusas, muitas pessoas querem saber o que eu faço para agradar a Deus, o que eu faço para agradar a Jesus Cristo. Jesus vem e nos mostra aqui uma relação de várias bem-aventuranças. Essa expressão bem-aventurança significa felizes são, abençoados serão, fazendo referência àqueles que têm determinado comportamento e por ter determinado comportamento podem herdar uma bênção maior, tanto aqui na terra quanto uma bênção no céu. E aí a resposta de Jesus para aquelas pessoas também é a resposta dele para a nossa vida hoje. O que Jesus espera de nós está aí justamente nas bem-aventuranças que ele ministra para nós. O que Jesus espera de você e de mim. Eu destaco aqui algumas destas bem-aventuranças para que fique claro no seu coração. Primeira coisa que nós podemos perceber está no versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus espera de nós que nós reconheçamos que precisamos de Deus. Na realidade, nós precisamos do Senhor. Essa primeira bem-aventurança nos dá a direção clara daquilo que Ele espera de nós. Quando Ele fala bem-aventurados pobres em espírito, não significa no nosso tempo, pessoa que muitas vezes a gente fala, alguém é pobre de espírito, né? Muitas vezes referindo-se a alguém que é fraco de coração, alguém que tem uma vida medíocre, alguém que tem valores bem falsos no dia a dia e se preocupa com coisas mínimas, mas não é esse pobre de espírito que Jesus está se referindo aqui. O pobre de espírito que Jesus está referindo-se aqui é justamente a situação de alguém que reconhece da sua pobreza de alma, da sua necessidade de Deus. O pobre de espírito que Jesus deixa claro aqui é alguém que reconhece das suas carências espirituais, de alguém que reconhece que precisa muito de Deus e deixa, por causa disso, deixa de lado a sua arrogância, se torna sensível à voz do Senhor e se revela agora alguém dependente, alguém que depende do Senhor, alguém que depende da graça de Deus. Isaías 66:2, ele nos fala assim: a este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. É para esses humildes e contritos de espírito, que tremem, que reconhecem a grandiosidade da palavra de Deus, é para esses que Jesus veio se revelar. São esses que Jesus chama nas bem-aventuranças de pobres de espírito. Esses que reconhecem que precisam muito de Deus e que dentro de si não são suficientes. Só que muitas vezes nós não temos nada de pobreza de espírito. Só que muitas vezes nós nos achamos muito suficientes, nos achamos tão suficientes,
tão suficientes que tomamos nossas decisões da nossa maneira, da forma que achamos, e não queremos depender de Deus para aquilo que Ele quer para a nossa vida. Nós queremos que as coisas estejam asseguradas ao nosso redor, queremos que as coisas estejam conforme nós planejamos, e quando elas mudam da maneira com que planejamos, nós muitas vezes até desacreditamos de Deus, achamos que Ele não está com a gente, achamos que Ele não está ao nosso lado, nos abandonou. Nós começamos a mostrar nossa falta de pobreza de espírito dentro da visão, da ótica de Jesus. Começamos a mostrar o quanto somos arrogantes, o quanto nós confiamos mais em nós mesmos. Jesus, em certo momento, veio e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que interessante, Jesus vem, lê o texto bíblico, se revela como aquele que Deus usaria para mudar a vida das pessoas, mas que pessoas? Aos pobres, pobres de espírito. É justamente esse que ele revela aqui nas bem-aventuranças, aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus, porque a pessoa que vem e quer se aproximar de Deus em arrogância, a pessoa que vem e quer se aproximar de Deus cheio de si mesmo, a pessoa que vem e quer se aproximar de Deus, mas quer ouvir de Deus aquilo que já programou na sua mente, para esses Deus não se revela. Tem que haver um esvaziamento total e completo. Tem que haver um desejo enorme. Eu não posso chegar à presença do Senhor trazendo já para Ele alguma coisa pronta, porque Deus conhece o nosso coração e sabe de tudo que se passa na sua mente, sabe das maiores besteiras que nós pensamos. Então não há nada que nós possamos fazer que surpreenda a Deus ou que seja novo para Ele. Só há uma coisa que muda o grandioso Deus e faz com que Ele se aproxime de alguém, que é alguém chegar para Ele em total dependência, com o coração pobre de espírito, com o coração dependente dEle, com o coração que reconhece: Senhor, nada do que eu tenho, que eu possa fazer pode mudar a realidade na minha vida. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que não é o meu emprego, porque eu posso perdê-lo de hoje para amanhã. Senhor, eu reconheço que não é o dinheiro que eu guardei. Senhor, eu reconheço que não é minha saúde. Senhor, eu reconheço que não são meus pais. Senhor, eu reconheço que não é minha religião. Senhor, eu reconheço que não são as coisas à minha volta. Senhor, o principal na minha vida és Tu. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Eu em nada tenho em mim mesmo algo que me possa me fazer suportar e estar em pé. Eu só posso depender de Ti. Amém, meu irmão? Deus vem e se revela a eles. Deus vem e se revela a estes que com o coração assim se apresentam diante de Deus. Eu vou dizer para vocês, querido, poucos são. Poucos são os que se apresentam diante de Deus com o coração totalmente dependente, distante, abandonando qualquer tipo de arrogância e de pressupor o que Deus deva ou não fazer. Interessante que nessa bem-aventurança Jesus oferece um benefício para aqueles que se apresentam a Deus assim. Jesus oferece esperança e alegria a todas as pessoas que reconhecem a sua miséria espiritual e chegam a Ele sem nada para oferecer. E Ele tem uma promessa. A promessa é de uma qualidade de vida no futuro. Ele termina essa bem-aventurança dizendo: pois deles é o reino dos céus. Você pode repetir comigo com a Bíblia aberta, o finalzinho do versículo 3: pois deles é o reino dos céus. Diga para o seu irmão aí: o reino do céu é seu, está à sua disposição. O reino dos céus está à sua disposição, querido. Esposa, esposo, filho, filha, meu querido visitante, o reino dos céus está à sua disposição. Mas ele não vem como promessa de Deus para um coração arrogante que confia no seu diploma, que confia nas suas qualidades,
que confia na sua posição, porque é o patrão, porque pode, porque tem força, porque tem alguma coisa. O reino dos céus não se revela, não vem, não é doado para esse tipo de pessoa. O arrogante que se acha, ele não consegue nada de Deus. Agora o dependente, agora aquele que reconhece, que necessita, que precisa, que se apresenta diante de Deus assim, a esse Deus se revela, e que Ele se revele ao seu coração nesta noite. Posso ouvir um amém? Amém. A outra bem-aventurança que podemos destacar destas muitas maravilhosas lições que Jesus trouxe para nós aqui, está no versículo 5. Bem-aventurados humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Olha que coisa mais linda. Mais à frente no versículo ele diz, no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então a gente vê aqui, em outras versões falam que esses humildes também se revelam como mansos. Então o Senhor Jesus estava dizendo para a multidão que o ouvia, que Ele esperava daquelas pessoas, como espera também de você e de mim, que nós sejamos mansos e misericordiosos. Essa é a atitude de alguém que se aproxima de Jesus Cristo. Esta bem-aventurança está confirmada no Salmo e em vários outros textos bíblicos, mas eu destaco para os irmãos o Salmo 37, que diz assim: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Olha que coisa maravilhosa, como naquela época não tem mudança nenhuma para hoje. Na época de Jesus era uma época de muita revolução, era uma época de muita revolta, dos judeus para com os romanos, dos que eram oprimidos para com os seus opressores. Na época de Jesus era uma época que o povo da Galiléia vivia em contínuo movimento de revolta, e qualquer coisa, qualquer um que se levantasse podia ser o estopim para uma grande mudança. Tanto que depois da morte de Jesus, sua ressurreição, os anos se passaram, uma grande revolta aconteceu ali em Roma, aliás em Jerusalém, em toda a Palestina, pelos judeus. Muitos morreram, porque era assim. Era uma época em que a violência, em que estava a flor da pele na vida das pessoas, a qualquer motivo, era motivo de olhar para o outro com raiva. Qualquer pisão no pé era motivo de levar um empurrão. Não vivemos dias diferentes? Como nos dias de Jesus, nós vivemos justamente hoje. Dias em que as pessoas já andam sobreassaltadas, já andam com convicção de que a qualquer momento, em qualquer esquina, podem ser vítimas de um bandido, de um ladrão, de um homem mau. Já andam o tempo todo no trem, no ônibus, já todas com proteção, todas se guardando, já esperando alguma coisa para agir, para gritar: eu não deixo, não levo para casa nenhum tipo de desaforo. As pessoas já andam sobressaltadas, à flor da pele, com todo tipo de mazela da alma, e assim se expressam nos relacionamentos. Da mesma forma, Jesus espera de você uma atitude diferente para esse tempo que vivemos. Jesus vem e diz para aquela multidão que estava na campina o ouvindo, que Ele esperava daquelas pessoas que elas agissem com amor, diante de tantas pessoas e governantes que agiam com eles com ódio. Jesus vem e fala que espera deles compreensão e misericórdia, diante de tantos soldados e governantes que não agiam com eles com compreensão e com misericórdia. Jesus vem e diz para eles: olha, felizes são nesse tempo de guerra dentro de casa, guerra em que tem filho batendo em pai, batendo em mãe, guerra em que as pessoas bebem muito para esquecer seus problemas e arrumam mais problemas. Nesses tempos de guerra em todas as instâncias, as pessoas andam em guerra com elas mesmas, por revolta da vida, por revolta porque as coisas não são como elas esperavam que fossem.
Jesus vem e fala para elas: eu espero de vocês que vocês sejam diferentes. Eu espero de vocês que vocês sejam mansos, mesmo diante de grande excitação, mesmo diante de grande revolta, de violência. Eu espero que vocês sejam gentis. Eu espero que vocês sejam moderados. Eu espero que vocês tenham autocontrole. O interessante é que Jesus não era daquele líder que só falava. Jesus era aquele que, todas essas bem-aventuranças aqui, que ele se mostrou na vida prática. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, porque ele não era um líder de discurso, porque ele não era aquele que falava de alguma coisa, mas no interior já não tinha passado, ou no interior não viveria aquilo. Jesus era aquele que vivenciava as situações e baseado nisso ele falava para os outros. Jesus era o mestre por excelência porque falava e vivia. Então tudo que Jesus está falando aqui sobre tempos ruins, em tempos ruins, ser manso e misericordioso, ele vive. Ele viveu isso ali. Jesus é a mansidão completa, é a qualidade. A mansidão era a qualidade própria de Jesus Cristo. Todos que querem se aproximar dele devem se assemelhar a esta qualidade de mansidão, porque Jesus chegou ao ápice da mansidão quando preso. Ele não tentou sair da prisão. Jesus não tentou se revoltar contra os que o prendiam falsamente, injustamente. Jesus vai até o fim daquela situação e vai até a morte. Morre manso, morre sem se rebelar contra aqueles que o acusavam com mentiras e falsidade. E o texto deixa bem claro, o texto de Isaías, que ele vai e como ovelha que vai ao matadouro, ele também foi manso, porque a ovelha é um animal manso. Reflete claramente aqui a atitude de Jesus Cristo. E ele diz que nós devemos ser assim. Onde está a mansidão na tua vida? Que lugar ela alcança? Jesus vem e fala para esses que me seguem e que diante de tanta injustiça, diante de um mundo cheio de ódio, diante de um mundo que em nada assemelha ao que eu estou falando, demonstram essa atitude que eu falo, e demonstro a estes, eu ministro uma promessa. Qual é a promessa que está aí no finalzinho do versículo 5? Você pode ler comigo a promessa dos que se assemelham à mansidão de Jesus Cristo? Pois eles herdarão a terra por herança. Interessante que esta mansidão, a gente fala muito de mansidão com aquele que nos oprime, A gente fala muito de mansidão com aquele que nos vem e comete injustiça. A gente fala muito de mansidão para aquela situação do governo de um Estado que nos oprime. Tira o que nós não temos, e além de tirar o recurso que não temos quase, ainda oprime mais ainda quando precisamos desse Estado. E a gente fala muito dessa atitude de agressão contra a gente o dia inteiro. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que uma das maiores demonstrações de insubmissão, de falta de mansidão, não estão nessas coisas internas. Não está no Estado contra a nossa vida, não está no violento contra a gente, está justamente no nosso coração. Porque ser manso é se submeter. A mansidão se mostra na submissão. E eu demonstro, e o que Jesus está querendo deixar claro é que precisamos iniciar demonstrando essa submissão dentro da alma, no coração. A maior demonstração de falta de mansidão, falta de insubmissão a Deus, é quando não nos submetemos a Ele e a Sua palavra. A maior falta de mansidão não é no homem violento, não é naquele que sai resolvendo tudo na força do braço, no grito, e ganha tudo no grito dentro de casa. Não é naquela mulher que quer mandar.
naquela mulher que, se não fizer como ela quer, a casa cai. Não. A maior falta de mansidão não são nessas coisas. A maior falta de mansidão é a pessoa não se submeter à palavra de Deus. A maior falta, o maior exemplo de insubmissão, de falta de mansidão, é eu observar o que Deus quer para mim, mas o meu coração ainda continuar tão duro, insensível, distante, que eu finco o pé no chão e não permito com que o Senhor mude, não permito com que o Senhor molde o meu coração. E a palavra dele é sempre para o outro, e o que ele quer ministrar é sempre para alguém. Isso aí eu já conheço, isso aí eu já sei, isso aí eu já vivencio, e eu estou sempre querendo que os outros, e eu mesmo não me submeto à palavra de Deus. Enquanto a submissão e a mansidão é uma atitude para com as pessoas, também ela é uma atitude que eu tenho que tomar para com a palavra de Deus. Quanto nós estamos estudando nesta semana e somos mudados, transformados, gerados, baseado na epístola de Tiago, nós somos gerados pela palavra de Deus. E a pergunta que nós temos que meditar nesta semana é: o quanto nós temos mudado mediante a ministração da palavra de Deus? O quanto você tem mudado, a sua vida tem mudado. Se em nada tem mudado, você precisa voltar atrás, porque falta-lhe ainda aquela que é a qualidade de Cristo, que precisa ser inserida em você: submissão à palavra dele. O quanto você tem mudado ao ouvir essa palavra, o quanto você muda no teu casamento, o quanto você muda nos relacionamentos, o quanto você muda no comportamento com os que estão à sua volta. Jesus vem e fala: olha, esses que são tão mansos, misericordiosos, que demonstram isso para com os outros, mas também demonstram isso para consigo mesmo, que se submetem à minha palavra, que se submetem à minha direção, que se submetem ao que eu desejo para as suas vidas, esses, diz a bem-aventurança, receberão a terra por herança. Posso ouvir um amém seu? Que isso aconteça na tua vida. Jesus continua ministrando para eles, Jesus continua falando para eles: olha, eu espero de vocês que vocês sejam assim, mansos, humildes para com os outros e para com a minha palavra. Olha, eu espero que vocês sejam misericordiosos, mansos. Eu espero que vocês reconheçam o quanto precisam de mim, mas também no versículo 6, o quanto nós precisamos desta bem-aventurança nos dias de hoje. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você pode repetir comigo esta bem-aventurança por completo aí? Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, como no caso das pessoas no tempo de Jesus, nós também vivemos um tempo de grande injustiça. Quantos aqui se sentem injustiçados pelo nosso Estado, que lhe tira muito e lhe dá pouco de volta? Levante sua mão aí, você que se sente injustiçado pelo seu Estado, pelos que te governam. Mesmo. Tem gente, se pudesse, levantaria as duas mãos, os dois pés, né? Levantaria, ficava em pé e balançava: porque só nós sabemos o quanto de injustiça nós vivemos nos dias de hoje. E a injustiça é interessante que ela se torna como uma bola de neve. Ela é uma reação em cadeia. A injustiça, ela se expressa de uma maneira e automaticamente outros vão também se agrupando àquele quadro de injustiça e vão se agrupando, a ponto de que já não mais tenhamos sensibilidade para ela. A ponto de a gente ver muitas vezes uma injustiça ao nosso lado, mas a gente não conseguir muitas vezes ter uma reação com aquela injustiça,
porque a injustiça já dominou o nosso mundo por completo. Nós vivemos em época de grande injustiça. É uma injustiça enorme que nós vivenciamos. E as grandes injustiças, o contrário de injustiça é ser reto e direito. Ser justo, que é o contrário de ser injusto. Ser justo é procurar ser reto e direito em todas as coisas da nossa vida. O que é meu, é meu. E o que não é meu, não me pertence, por menor que seja. Seja um clipe de papel, uma tampa de caneta, algo que é nada, mas não é meu. Então o reto e o direito, ele procura agir corretamente. Aí está a raiz do problema em que vivenciamos hoje no nosso Brasil. Por anos e anos e anos, em todas as esferas, no governo federal, estadual e municipal, há décadas e décadas e décadas, vem se vivenciando roubo, vem se vivenciando injustiça, vem se vivenciando tirar das pessoas em detrimento daquilo que eu acho ser melhor para mim, para minha família. E nós temos adquirido isso já na nossa forma de viver. E o brasileiro, ele vai aprendendo a viver assim, e ele, em prol daquilo que são os seus sonhos, os seus objetivos, ele pratica a injustiça à sua volta de todas as formas. E nós, quando olhamos para essas pessoas que estão no poder, a gente fala assim: eles são muito injustos, eles não poderiam agir assim, eles não poderiam fazer isso, aquilo outro. Mas a grande maioria de nós, se estivéssemos no lugar de cada um deles, faríamos a mesma coisa. Porque a injustiça, ela se demonstra em pequenas coisas, e elas vão crescendo, vão se aglutinando e vão se transformando numa falha de caráter. E esse é o grande problema do nosso Brasil hoje. Falha de caráter nos que governam, não em todas as pessoas. Quando eu minto para a minha escola, dizendo que meu filho não foi estudar, e eu arrumo um atestado médico para ele, para que ele possa ser abonado da sua falta, eu já estou demonstrando injustiça, já estou demonstrando falta de caráter. Quando eu minto para que eu possa conseguir algum benefício para mim mesmo, ou para minha família, mudo meu endereço, faço qualquer coisa, eu estou demonstrando a injustiça, a falta de caráter. A raiz de uma injustiça é a falha no caráter, e ela se transforma em grandes atitudes, porque começa em pequenas coisas, e o ser humano vai vivendo essa injustiça nas pequenas coisas. Quando Jesus vem e fala: olha, eu espero que vocês não tolerem a injustiça, eu espero de vocês isso, eu espero que vocês não tolerem injustiça em hipótese alguma. Ele está dizendo para essas pessoas: olha, eu quero que vocês sejam justos e sejam direitos. Como é difícil ser justo, ser direito, no mundo em que o errado, tudo que é errado é o quê? Certo. E tudo que é certo passou a ser errado. E Jesus vem e nos dá um desafio enorme de vivência cristã. É por isso que em cada esquina tem uma igreja. Mas essas muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas não mudam a realidade dos seus municípios, e não mudam a realidade dos seus estados, e não mudam a realidade do Brasil. Apesar de termos tantos cristãos, tantas pessoas que se intitulam cristãs, mais de 24 milhões de pessoas nesse Brasilzão, nós não conseguimos ver mudança na vida do país, porque na realidade as pessoas se aproximam de Jesus, mas não querem viver uma vida reta e direita. Querem as bênçãos do Senhor, mas não conseguem entender que Jesus vem e fala: eu também espero alguma coisa de você. E o que tu espera de mim, Cristo? Eu espero que você não tolere injustiça. Tá bom, eu espero que você não tolere a injustiça na vida dos outros, dos menores, dos oprimidos.
Eu espero que você não tolere a injustiça na vida deles, mas acima de tudo, eu espero que você não tolere a injustiça no seu coração. Acima de tudo, eu espero que você não tolere a injustiça e que você viva uma vida reta, uma vida direita, uma vida de que seja sincera, uma vida que seja uma vida correta. Mas as pessoas não conseguem ouvir isso, e você que está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não tomou um compromisso com o Senhor Jesus, saiba que é para isso que Jesus chama as pessoas. Jesus não chama as pessoas para viverem no oba-oba. Eu vou para a igreja, eu vou ser abençoado. Eu vou para a igreja, eu vou ganhar uma bênção, vou participar da campanha. Eu vou para... Jesus não chama ninguém para isso. Jesus não chamou ninguém, ele falou ao contrário. No mundo tereis aflições. A primeira aflição é ir contra a sua natureza. A primeira aflição que enfrentamos é ir contra nós mesmos, nos submetermos à palavra do Senhor. E se você quer Jesus, Ele não facilita para você por causa disso. Ele não facilita para você por causa do seu grande problema que você trouxe aqui hoje. Ele conhece o seu problema, Ele sabe do seu problema, e Ele quer que você venha para Ele com o seu problema, ou se não tiver problema nenhum também, que você venha para Ele, mas que você venha para Ele sabendo que Ele espera algo de você, que toda a natureza de injustiça, toda a vida de podridão, toda a vida de jeitinho, toda a vida de fazer as coisas maquiadas para que sejam conforme você achar melhor, que tudo isso se acabe na tua história. E por causa disso, muitas pessoas viram as costas e vão embora. Isso não me serve não, deixa eu procurar uma igreja que tem uma campanha para me dar uma bênção, lá é melhor, em outro lugar vai ser melhor. Mas o Senhor não quer que você vire as costas. Deus quer que você venha para Ele e se comprometa a ser como Ele espera de você. Tem um texto que a gente sempre lê em momentos de casamento, porque é um texto muito romântico, que Paulo escreve, em 1 Coríntios 13, mas que é um texto que é claro para a nossa vida. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você pode repetir comigo? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Que brote amor no seu coração. O que faz com que a verdade permeie é amor ao Cristo e à palavra dele, é amor a Deus, é amor às pessoas, amor aos que estão à nossa volta. Faz com que a gente queira que a verdade permaneça. Jesus vem e diz para aquelas pessoas todas: olha, vocês estão me procurando. Aquelas pessoas, imagina, centenas delas na Campina, passando por aquele momento terrível de escravidão romana, opressão, querendo uma palavra. Jesus, tu não vais fazer uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã, não, no Rio Jordão? Tu não vais fazer a campanha das 7 chaves que abrem portas para a minha vida que eu estou precisando? Jesus vem e não fala nada disso. Jesus vem e fala para elas: olha, eu espero que você não tolere injustiça no seu coração, mas que você mude esse caráter pecaminoso, esse caráter que aceita a injustiça tanto com os outros, mas principalmente dentro do seu coração, com as suas atitudes, com a sua forma de viver. Jesus espera de você e de mim que nós não toleremos injustiça. E Jesus espera de nós, e a última bem-aventurança que eu destaco aqui dessas muitas e maravilhosas está no versículo 8. Você pode ler comigo? Versículo 8, bem forte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, eu espero que vocês sejam limpos de coração, que vocês vejam o céu. Eu espero isso de vocês. Eu tenho para vocês um bônus, um brinde, um presente: ver a Deus, ver o céu, te ver lá. Mas eu tenho para você um compromisso: limpeza de coração. Isso para nós, irmãos, tem um significado um pouco diferente que teve para o povo judeu, porque para o povo judeu havia uma preocupação muito grande com limpeza, com pureza cerimonial.
Para o povo judeu havia uma preocupação muito grande sobre isso, porque eles herdaram isso do culto, da purificação dos sacerdotes. E os fariseus então trouxeram tudo isso para a vida cotidiana do povo judeu. E eles então davam uma preocupação muito grande, davam uma acentuação muito grande na fala em relação a: olha, vocês têm que ser puros, olha, vocês têm que ser limpos, olha, vocês têm que procurar pureza, olha, tem que haver purificação. E havia essa preocupação o tempo todo na vida do povo judeu. Jesus sabia disso, que ele convivia com eles, então ele pega essa mesma preocupação de pureza, de limpeza, e transfere para algo muito mais profundo do que limpar uma roupa, do que limpar a mão, ou lavar o cabelo, o rosto, para entrar num culto de adoração a Deus. Jesus vem e fala do coração. Jesus usa isso para falar que eles precisavam de limpeza, sim, mas de limpeza espiritual do coração. Quem são esses limpos de coração que Jesus está dizendo aqui no versículo 8? Os puros de coração. Como, pastor, eu vou ter pureza num mundo que exala a sexualidade explícita? Como vamos ter pureza num mundo que está cheio de sexo em tudo que a gente vê, em todos os canais, em todas as horas na televisão? Como que vai haver pureza diante de tanta maldade, diante de tanta malícia, diante de tanta gente que está preocupada mais em dar a volta no outro e se beneficiar? Como que eu serei puro num mundo desse? Tudo isso acontecia no tempo de Jesus. Tudo isso acontecia naquela época. Jesus vem e ele nos mostra que ser puro de coração está muito voltado para segui-lo, para querer agradar ao Senhor com atitudes. Olha o que Jesus Cristo fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus está dizendo que limpo de coração não é quem não está vivenciando e vivendo e vendo toda a podridão que a gente vê. Limpo, puro de coração é aqueles que aprendem dele a cada dia a mudança para a sua vida. Limpo de coração é uma condição que essas pessoas precisam ter para se tornarem filhos de Deus. A pessoa recebe a Jesus como Salvador, e por receber ao Senhor Jesus como seu único Salvador em seu coração, morre para a sua antiga vida, morre para si mesmo. Nesse momento, o Senhor a declara como pura de coração, como limpa de coração, porque é alguém que não quer mais viver da sua maneira, porque é alguém que não quer mais agir como acha ser melhor, mas procura pautar suas decisões pela palavra de Deus. Essa pessoa que entregou sua vida, seu coração, abriu para Jesus e falou: Jesus, eu quero que você entre em mim e faz morada. Esta pessoa, ela passa a morrer para si mesma e viver automaticamente uma nova vida. Ela se torna uma nova criatura. Uma nova criatura agora gerada para viver não a sua vida, mas para viver gerada mediante a palavra de Deus. Esses são os puros de coração que Jesus está falando aqui. Bem-aventurado os puros de coração. Os puros de coração que vivem uma nova vida em Cristo Jesus. Os puros de coração que largaram a velha roupa e se revestiram de uma nova roupa. Uma roupa de pureza, uma roupa dada por Cristo, que nos torna mais alvos do que a neve. Uma roupa dada por Jesus, que pega todos os nossos antigos pecados e lança no mar da escuridão e nos dá a opção de começar tudo de novo. Uma roupa que nos faz agora ter uma nova vida, não uma nova vida de crente oba-oba, mas uma nova vida em Cristo Jesus, para ser aquilo que Ele espera que nós sejamos. Alguém que se aproxime dEle sempre com o coração
pobre de espírito, com o coração vazio de si mesmo. Alguém que se aproxime dele, que se submeta à sua palavra, que é manso, que é misericordioso, que é humilde, que se submete, que se deixa moldar, que se deixa ser quebrado por Deus. Ele espera que nesta nova vida nós nos aproximemos dele agora, como pessoas que não toleram injustiças nos seus corações, como pessoas que procurem viver uma vida de retidão, uma vida direita, uma vida correta diante do Senhor. E agora nessa nova vida, porque entregaram suas vidas a Jesus, morreram para si mesmo e ganharam uma nova vida, essa nova vida agora não é mais olhada com o mesmo aspecto da antiga forma de viver, mas é olhada com uma nova forma de viver. Por isso o Senhor lhe considera puro de coração. Senhor Jesus, quando terminou as bem-aventuranças, ele olhou para todas aquelas pessoas e ele continuou dizendo: e agora? Vocês querem continuar me seguindo? Vocês querem continuar? Vamos continuar me seguindo? Depois ele vai e chama os outros discípulos, que agora já tinham ouvido dele o que ele esperava, e a mesma pergunta que ele faz para cada um de nós: e agora? Você quer continuar sendo discípulo de Jesus? Você quer seguir a esse Jesus? Não vai ter uma campanha para você ser beneficiado, mas tem um Jesus que quer de você a sua vida, e ela vai ser vivida como Ele quer que você a viva, e as bênçãos certamente te perseguirão. As bênçãos, elas vão atrás dos discípulos, as bênçãos, elas vão atrás daqueles que se colocam à disposição de Cristo, mas juntamente vêm as provas, as lutas, e o discípulo de Jesus permanece firme, e ele continua caminhando, mesmo com as lutas e as provas, e mesmo com as dificuldades, ele continua tendo um coração cheio de vontade de agradar a Deus, procurando se moldar à palavra do Senhor, procurando viver uma vida reta e direita, e procurando a cada dia ser puro de coração. Amém, meu irmão? Você quer isso para a sua vida? Você deseja a palavra de Jesus para você no seu coração? Eu quero orar com você, para você que deseja. Há duas maneiras de querermos isso. A primeira é para aqueles que já têm uma experiência com Jesus, e esses querem dizer: não, Jesus, eu sei que a luta é grande, eu sei que me vêm aflições e lutas, mas eu continuarei confiando em Ti. Mas também tem aqueles que ainda não tomaram compromisso ao lado de Jesus, que precisam fazê-lo ainda esta noite, e dizer: eu quero esse Jesus para a minha vida, porque eu sei que Ele espera de mim isso tudo, e eu também espero dele as promessas das bem-aventuranças: herdar o céu, ver Deus no céu, herdar a nova terra. Ou seja, as promessas de bem-aventuranças todas são para uma vida nova, todas são para uma vida com Cristo, e é para lá que aqueles que entregam suas vidas a Jesus estão indo. Amém, igreja? Convido você a ficar em pé e vamos orar.